todo mundo colocar um oi. Ó, quando começar a gravação, tá aparecendo aqui gravando, eu vou pedir para todo mundo colocar um oi no chat. Isso vai contar como presença para vocês, tá? Ele registra como presença, certo? Então, todo mundo faz um oizinho. Quem não está com o logado no seu nome, coloca o seu nome, tá? Para eu saber quem que é. Beleza? Então, tá. Hoje, nós vamos falar de responsabilidade técnica, que é uma das atividades super, mega, hiper importantes do médico veterinário, tá? Eu vou compartilhar aqui minha tela com vocês, para a gente começar a conversar. Deixa eu abrir aqui. Isso. Agora abriu minha apresentação. Então, gente, como é que funciona a responsabilidade técnica? Não se preocupem com o tamanho da tela aqui, que ele tem zoom. O que é responsabilidade técnica? Tá? Então, o responsável técnico é aquele profissional que foi contratado, tá, para se responsabilizar civil e penalmente por uma atividade, né? É o profissional que vai garantir a qualidade do produto final e de um serviço prestado, certo? E esse responsável técnico é a pessoa que vai responder, tá, por qualquer tipo de dano que o serviço possa ter provocado, tá, ao consumidor, tá, dano ou serviço possa, produto ou serviço possa ter provocado ao consumidor, certo? Então, o responsável técnico é o famoso cara que assina pelo estabelecimento, né? Então, vários estabelecimentos têm por obrigatoriedade ter um responsável técnico, ou seja, aquele que assume toda a responsabilidade pelo serviço e pelo produto que é oferecido, né? E muitas das empresas, essa responsabilidade técnica é exclusiva do médico veterinário, certo? Bom, qual que é a carga horária do responsável técnico, tá? A carga horária mínima para cada responsabilidade técnica, exceto consultórios e parte clínica, tá? E hospital, é 3 horas semanais. Ou seja, esse veterinário foi contratado como responsável técnico, ele precisa passar 3 horas por semana neste estabelecimento para garantir que o produto ou o serviço oferecido seja de qualidade e que não provoque danos ao consumidor. Certo? Então, é a carga horária mínima permitida. Certo? Ou seja, cada estabelecimento pode escolher quantas horas, né, desde que atinja o mínimo, né, o médico veterinário trabalha na responsabilidade técnica. Ok? E aí, para consultório veterinário, a carga horária mínima é de 10 horas, então, em consultório, eu preciso que, pelo menos por 10 horas semanais, um médico veterinário seja responsável, fique lá, né? Em clínica veterinária, é 44 horas semanais, ou seja, enquanto estiver aberto, tem que ter veterinário ali dentro, né? E para os outros estabelecimentos são 3 horas. O hospital veterinário também tem que ter, enquanto estiver aberto esses estabelecimentos clínicos, precisa ter um veterinário, tá? Não pode ficar sem veterinário, enquanto estiver aberto. E a regra é, tá? O profissional pode ter várias responsabilidades técnicas e não pode exceder 50 horas semanais em responsabilidade técnica, certo? Então, seria essas as regras. Depois nós vamos falar dos honorários, tá? Temos honorários aqui. Vamos falar, então, quais são as principais atividades do responsável técnico, certo? Primeiro, tá? Eu vou falar um pouquinho da produção animal, né? Então, em estabelecimentos de produção animal, tá? Aqui eu coloquei mel, esqueci. Pode ser médico veterinário ou zootecnista. Porém, se o responsável técnico for responsável por manejo sanitário, controle higiênico, controle sanitário, controle tecnológico, tá? É só médico veterinário, não pode ser zootecnista. Que atividades a gente pode ver com relação à responsabilidade técnica, certo? Aqui eu coloquei alguns exemplos para vocês, né? Esse aqui é legal, para vocês derem uma olhada, tá? Apicultura. O que é apicultura, né? Apicultura, então, é criação de abelhas, tá? Então, o veterinário ele é responsável por qualquer
empreendimento que produz, manipula, beneficia e distribui mel e produtos derivados da apicultura. Tá? Não é só do criatório, e sim todos os entrepostos, tá? Tudo que vem depois, tá? Beneficiar, distribuir, vender mel, certo? Precisa ter um responsável técnico veterinário. Na apicultura, tá? Parte de piscicultura, por exemplo, tá? Ó, estabelecimentos de cultivo, de engorda, de quarentena, de comércio de peixes ornamentais, pesca recreativa, todos eles precisam ter um responsável técnico médico veterinário, tá? Que pode ser também zootecnista. Se for lidar com a parte higiênico-sanitária, né, de tecnologia, é só veterinário. Carcinicultura. Alguém se arrisca a dizer o que é carcinicultura? Aqui no chat? Carcinicultura. Criação de carniça? Não. Tá? Crustáceos, tá? Camarões, principalmente. Certo? Estrutiocultura. Legal essa aula. Também conhecimento. Aula de introdução veterinária e cultura. Estrutiocultura, alguém me lembra? Alguém sabe? Não? Avestruz, criação de avestruz. Aí, ó, tem alguém que sabe. Sericicultura, né? Ovos e larvas de bicho da seda. Tá? Helicicultura. Criação de escargot. O que é escargot? Não é palavra feia. Por favor. Tipo de lesminha. Foi moda há muito tempo, né? Tá? Para fins de alimentação, certo? Malacocultura. Lesma de rico, bem isso, Grazi. Malacocultura. Malacocultura, gente, tá? Não é cultura de malaco, não. Na cidade de vocês também chamam de malaco? Sim, né? Tá, não é esse tipo de cultura, não. Tá? Ó, em todo lugar, né? Todo mundo sabe o que é um malaco, tá? É. O que será que é cultura de malaco? Malacocultura, então, tá? É a criação de moluscos, tá? Que pode ser ostras e mexilhões, certo? Ranicultura, criação de rãs com finalidade comercial, né? Avicultura, né? Produção de aves e ovos. Chinchilicultura, criação de chinchila. Vocês sabem o que é chinchila? Olha que bonitinho. Chinchilicultura, então, né? Principalmente produção de peles, tá? Hoje está muito em queda, né? A produção de chinchila hoje a gente não vê muito, tá? Cunicultura, criação de coelhos, certo? Suinocultura, criação de porcos, né? Criação de suínos, certo? Então, aqui, ó, mostrando para vocês que todos esses estabelecimentos precisam ter médico veterinário como responsável técnico, certo? E o responsável técnico, ele vai ser responsável também, tá? Vamos pensar o seguinte, por toda a parte sanitária, tá? Então, bem-estar, saúde, tá? Contaminação, para evitar a contaminação desses produtos, para evitar que esses produtos cheguem de maneira errônea. Então, assim, o veterinário, ele se responsabiliza civil e penalmente por qualquer coisa, qualquer dano ao consumidor final. Então, gente, tem que tomar bastante cuidado. O responsável técnico precisa trabalhar, certo? E aqui temos mais, tá? E aqui eu vou dar um monte de exemplos que precisa ter, então, responsável técnico. Por exemplo, ó, associação de criadores, né, entidades de registro genealógico, então, são entidades que reúnem pessoas para promover técnicas de comercializar raças, né, de uma determinada espécie animal, para fazer registro genealógico, né, associações de produtores rurais, precisa ter um médico veterinário, tá, como responsável técnico,
empresas de controle integrado de pragas e vetores, né, as desinsetizadoras, desratizadoras, pode ser um médico veterinário, não precisa ser um médico veterinário, mas pode ser um médico veterinário responsável técnico. Indústrias de carne, tá? Então, é produto de origem animal, precisa ter veterinário. Então, são estabelecimentos que fazem abate, industrializam, manipulam, beneficiam, embalam, distribuem todos os produtos derivados de carne. Então, todos os estabelecimentos que fazem esses procedimentos precisam ter um médico veterinário responsável técnico. Então, seja matadouro, frigorífico, fábrica de conservas ou embutidos, né? Entrepostos de carne, né? E indústrias de subprodutos também, tá? Aí, pensando em indústrias de subproduto, qualquer subproduto que tenha carne, certo? Entidades certificadoras, então, entidades de rastreabilidade, né? Centro de controle de zoonoses precisam, então, ter médico veterinário. Casa agropecuária, pet shop, estabelecimento que comercializam, distribuem produtos veterinários, rações, sais minerais e animais. Pela resolução, precisa ter médico veterinário, mas já tem liminar, tá? Então, essas empresas já conseguiram algumas liminares que não precisa mais. Tá? Só entrar na justiça que não precisa mais. Agora, vamos pensar aqui, assim, como é insano isso, tá? Quem é que entende mais, tá? De produtos veterinários, de qualidade de produto, do que é certo, do que é errado? Quem pode treinar funcionários a respeito desses estabelecimentos? Veterinário, gente. Um pet shop precisa ter um veterinário. Uma banhosa precisa ter veterinário? Pela lógica, precisa, tá, gente? Pela lógica, precisa. Quem é que vai garantir que tudo está sendo feito da forma correta, dentro dos preceitos de bem-estar, dentro dos preceitos corretos de higiene, de parte sanitária, que os produtos são bons? Vocês entendem, assim, a real necessidade do médico veterinário? Por que, tá, que existe essa liminar? Vocês já viram farmácia ter liminar para não ter farmacêutico? Ah, eu vou entrar com uma liminar porque farmácia não precisa ter farmacêutico, porque o balconista sabe tudo. Não tem. Por que acontece isso com a veterinária? Porque os veterinários da geração anterior à nossa, e alguns ainda hoje fazem isso, tá? Eles apenas assinam a responsabilidade técnica e não trabalham. Gente, quando você assina uma responsabilidade técnica, você assina a responsabilidade de trabalhar nesta empresa. Então, assim, ó, é muito justo que um pet shop não queira ter um veterinário se o veterinário não aparece lá para trabalhar. Não é verdade? Assim, ó, quem tem um pet shop, fala isso para mim, assim, é o outro lado da moeda, né? Professora, eu tenho um pet shop, eu não pago, eu entrego a liminar, eu não pago o veterinário, porque nunca, nenhum veterinário que assinou entrou no meu pet shop. Aí fica difícil de defender a classe, né, gente? Fica difícil. Daí fica difícil de a gente ganhar essas liminares também, né? Então, gente, quando você assina uma responsabilidade técnica, você precisa trabalhar. Você precisa treinar funcionário, você precisa estar lá 3 horas por semana fazendo seu serviço. Por que hoje farmácia precisa ter farmacêutico a todo momento que a farmácia estiver aberta? Porque os farmacêuticos iam lá e trabalhavam. Acreditem ou não, há 10 anos atrás, não precisava ter farmacêutico o tempo todo. O responsável técnico farmacêutico, ele era igual ao responsável técnico veterinário. Ele precisava ir 3 horas por semana. O que o Conselho de Farmácia falou? Opa, peraí, farmacêutico é essencial numa farmácia. Vamos lutar para que, enquanto estiver aberto, tenha um farmacêutico. Lutaram e conseguiram. Só que o que aconteceu? Os farmacêuticos iam trabalhar, né, gente? Tá? Então, a gente tem que valorizar também a nossa classe. A gente não tem que pensar só na gente, né? Só ganhar o dinheirinho no final do mês da responsabilidade técnica. Cobrar pela responsabilidade técnica e receber o dinheirinho. Tem que ir lá trabalhar. Senão vai acontecer isso. Liminar atrás de liminar, dizendo o quê? Não precisamos de veterinário. Tá? E precisa, tá? Precisa. Balcão de agropecuário. Qual que é a diferença do balcão de agropecuário de uma farmácia? Não vende medicamento? Sim. Vocês lembram lá da Lei 5.517 que a prática da clínica veterinária é atividade exclusiva do médico veterinário.
prática da clínica veterinária é atividade exclusiva do médico veterinário, certo? E prescrever medicamento não é uma prática veterinária? Claro que é. Certo? Claro que é. Então, precisa ter um responsável técnico lidando com isso? Claro que precisa, tá, gente? Então, o que eu acho, assim, absurdo, tá? Eu acho absurdo, tá, gente? Ter balconista prescrevendo medicamento. Um balconista que não entende de farmacologia. Ele não sabe o que realmente esse fármaco faz no organismo do animal. Ele não sabe, então, a fisiologia. Como é que ele vai prescrever uma coisa que ele não sabe? O que ele está fazendo é repetir o que os outros fazem. Mas repetir até papagaio repete, macaco repete. Existem vários motivos para o mesmo sintoma? Claro, um animal vomitando. Não tem vários mecanismos para vômito? Sim, vocês vão ver lá na fisiologia que o mecanismo de vômito ele pode ser desencadeado por vários mediadores químicos. E uma medicação para vômito, ele precisa interromper determinados mediadores, determinados receptores, você precisa interromper determinadas causas, não é só simplesmente dar um remedinho para vômito e pronto, acabou. Né? Então, assim, nós somos muito mais importantes do que muita gente pensa. Só que, assim, com o passar do tempo, algumas atividades acabaram ficando para depois, de lado, né? Principalmente essa parte de agropecuária, gente, tá? Nós somos essenciais nessas agropecuárias e vamos lutar por isso, precisamos lutar por isso. Mas primeiro, nós precisamos mostrar que nós sabemos trabalhar nisso e que nós somos essenciais. Se a gente não mostrar que a gente é essencial, vai continuar sempre a mesma coisa. É o dono da empresa lutando para que você não precise ir, entrando na justiça e ganhando, tá? Com razão, porque nunca aparece um veterinário quando ele contrata, tá, gente? Então, vamos lutar. E se você é dono de pet shop, dono de agropecuária, né? Vamos pensar a respeito. É claro que se você está aqui, você está no caminho certo, porque você está querendo fazer a coisa certa, né? Mas vamos começar a pensar agora como veterinários, tá? Vamos parar de pensar como tutores de animais, vamos parar de pensar como... Parar não, né? Associar, mas começar a pensar como veterinários, né? Valorizando a nossa classe mesmo, tá? E coloquem isso na cabeça de vocês, vamos valorizar, porque a tendência é só melhorar se a gente começar a se valorizar a partir de agora, tá? E vocês são a geração que vai fazer com que a veterinária se valorize ainda mais, tá? Vai valorizar ainda mais e tenho certeza, tá? Tenho certeza mesmo que vai ser muito bom daqui para frente. A gente só precisa tirar o pessoal daquela cabeça antiga, né? E colocar gente nova pensando para frente, tá? Para frente e trabalhando de verdade, estudando, trabalhando de verdade mesmo, tá, gente? Não esse pessoal que fica fingindo que está trabalhando. Esse já está saindo no mercado. Tá? Esses aí, o mercado está engolindo, está destruindo. Tá? Então, vamos melhorar cada vez mais, certo? Canis, gatis, abrigos de animais, todos que tenham CNPJ precisam, então, né, de responsável técnico, né, cadê de criação, né, abrigos de animais, pensões, hotéis, escolas de adestramento, né, nada mais justo. Biotério, tá? Então, ó, canil, gatil e biotério é tudo exclusivo de veterinário, precisa ser só veterinário para poder fazer a responsabilidade técnica. No biotério, gente, é a coisa mais importante. O que é um biotério? É onde ficam os animais de laboratório para experimentação animal. Gente, quem é que pode ter certeza, tá, de que esses animais estão sendo usados por motivos certos e não por motivos fúteis, banais, que esses sacrifícios que estão sendo realizados não são feitos simplesmente por uma coisa que não vai dar retorno, certo? Então, nós estamos ali para garantir, nós precisamos participar dos comitês de ética e pesquisa, e cada vez mais essas pesquisas com animais estão se diminuindo, certo? Por modelos, por outros modelos animais, por modelos tecnológicos, porém,
em algum momento, quando a pesquisa é séria, tá? Em algum momento, a gente vai precisar de animais antes de começar a utilizar humanos, né? E nós temos que garantir que somente neste momento os animais sejam utilizados. Não para pesquisa com cosmético, por exemplo, certo? Cosmético não precisa de animal, tá? Mas medicamentos, tá? Muitos dos medicamentos precisam, tá? Medicamentos novos, promissores realmente, tá, gente? Então, precisa de veterinário, né, nesses biotecos, tá? Estabelecimentos de ensino superior, precisa ter responsável técnico, né? Exposição, feira, leilão também, gente. Quem que vai garantir que esses animais, primeiro, estejam em condições de saúde, que não vão transmitir zoonoses, que não vão transmitir doenças entre eles, que o bem-estar está sendo garantido nessas exposições, feiras, leilões e outros eventos pecuários? O veterinário, tá? A gente precisa ter veterinário, né, nesses eventos. Empresas de gerenciamento de resíduos, tá? Aras, Jockey Club, centro de treinamento, precisa ter veterinário. Hospital, clínica, consultório, né? Então, aqui, o hospital precisa ter dedicação exclusiva, né? Sempre, assim, ó, em qualquer situação de saúde animal, precisa ter veterinário em todo o tempo que estiver aberto, tá? E consultório, então, pelo menos 10 horas semanais, né? Indústria de laticínios, né? Leite e derivados, precisa, tá? Indústria de produtos veterinários, de medicamentos veterinários, indústria de pele e couro, tá? Aqui, veterinário é um zootecnista, tá? Pele e couro pode ser zootecnista, aqui faltou. Zoológico, parques, criatórios de animais silvestres, animais exóticos, sim. Supermercados, por que o supermercado precisa ter um veterinário responsável técnico? Porque ele recebe, comercializa, manipula produto de origem animal. Açougue, certo? Fazendas e criatórios, pessoa jurídica, né, com CNPJ, precisam ter veterinário ou zootecnista, né? Empresas de planejamento, assistência técnica, né, consultoria veterinária, zootécnica, precisa ter um veterinário ou zootecnista. Empresas de multiplicação animal, laboratório de diagnóstico, tá? Laboratório que faz exame veterinário precisa ter veterinário, tá? Existem muitos laboratórios humanos que fazem exames veterinários? Sim, tá? A legislação é clara, tá? Precisa que seja em ambiente separado e que seja um veterinário responsável técnico para assinar esses laudos, certo? Tá? Eu sou sempre a favor dos laboratórios exclusivos veterinários, tá? Sempre a favor. Tá? Sempre. Vamos dar preferência aos veterinários que estudaram para isso, né? Para fazer exames, e não para bioquímicos, biomédicos. Não tem nada contra eles. Mas eu acho que se a gente for para ajudar a classe, vamos fazer os exames em laboratórios veterinários, não humanos. Tá? Até porque biomédico não tem de algumas particularidades. A gente vê bastante erro, tá? de exame feito por biomédico e bioquímico. Tá? Infelizmente. Indústria de ração e produtos para consumo dos animais também precisa ser veterinário ou zootecnista, fazer a responsabilidade técnica. Indústria de pescado também, tá? Todos os derivados da pesca, então, precisam de um médico veterinário responsável técnico. Ou seja, olha só de responsabilidade técnica, que é uma das áreas da veterinária, né? Vocês viram que tem bastante área para a gente trabalhar, né? E áreas que a gente nem imaginava, né? Quando a gente começa a veterinária, que precisa de veterinário. Por exemplo, supermercado. Quem imagina que precisa de supermercado? Por quê? Não vou levar meu cachorro para lá, né? Antes de a gente começar a veterinária, a gente pensa, não, né? Vocês viram que é super importante, né? Para garantir que esses produtos cheguem de qualidade, né? Por quê? Porque nós estudamos inspeção e tecnologia de produtos de origem animal. Então, nós podemos fazer isso, ser responsáveis técnicos. E aqui está o que importa, né? Os honorários sobre responsabilidade técnica, certo? E uma coisa que eu quero que vocês saibam a diferença de um responsável técnico e um clínico. Por exemplo, o responsável técnico de uma agropecuária, tá? Ele precisa estar lá para consultar? Não, tá? Ele vai lá para garantir que os produtos e os serviços sejam feitos de forma correta. Ele não tem obrigatoriedade de clinicar ali. Então, uma agropecuária que precise, por exemplo, que quer montar um consultório junto, que queira ter um clínico, pode ter um clínico mais um responsável técnico. O responsável técnico não é aquele que clinica, é aquele que vai garantir que o clínico vai fazer a coisa certa. Certo?
Então, pode ser 2 ainda funcionários veterinários contratados. Então, o clínico tem um piso salarial diferente, tá, do responsável técnico. O responsável técnico vale mais que o clínico. E eu sou clínica. Então, por isso que eu fiz essa cara. Certo? Então, quais são os honorários, tá? Aqui, ó, é um salário mínimo para 3 horas semanais. Tá? Então, qualquer empresa que contrate um veterinário por pelo menos 3 horas semanais, por 3 horas semanais, né, esse valor é de um salário mínimo. E eles pagam? Tem que pagar. Tá? Para ter o registro lá no Conselho Federal, né, para ser regular lá no Conselho Federal, precisa pagar um salário mínimo para 3 horas semanais. Né? Então, ó, o responsável técnico de um consultório que fica lá 10 horas semanais vai receber entre 2,25 e 3 salários mínimos. Certo? 2,5, 2,75 salários mínimos. O veterinário responsável técnico de uma clínica veterinária, tá? Ele precisa receber 11 salários mínimos. Tá? Então, esse é o honorário para responsabilidade técnica. Ou seja, aqui, ó, esse que fica 44 horas semanais numa clínica veterinária, obviamente que ele vai exercer a clínica também, né? A responsabilidade técnica e a clínica, mas não é obrigatório, certo? De uma forma geral, né, na maioria das clínicas, quem é o dono é o responsável técnico, acaba não recebendo esse salário, né? Mas pet shop, por exemplo, o agropecuário que contrata para responsabilidade técnica, é isso aqui, tá, gente? Isso aqui, e o conselho exige que ele assine que vai receber isso aqui, tá, gente? Então, responsabilidade é coisa séria, responsabilidade técnica é coisa séria, né? Por isso que tem tanta agropecuária pet shop tentando eliminar, porque eles estão pagando isso aqui e não vê a cara do veterinário. Tá? Então, vamos mudar essa realidade. Vamos mostrar que nosso serviço é essencial e é fundamental. Tá, gente? Não vamos deixar que outros digam que a gente não é importante. Somos sim, somos importantes, somos fundamentais. Né? Tanto na parte clínica, quanto na parte de inspeção, quanto na parte de responsabilidade técnica também. Responsabilidade técnica não é só assinar, só deixar o seu nome. Tá? Até porque, se acontecer uma coisa ruim e você está assinando por essa empresa, tá? Você vai se responder civil e penalmente. Tá? Em alguma questão, por exemplo, sei lá, de maltrato que esteja acontecendo num pet shop. Tá? Você responde, por quê? Porque você é responsável pelo treinamento desses funcionários, pelo treinamento e pela fiscalização desses funcionários, tá? Deixa eu só aqui interromper a gravação e já vou responder as perguntas de vocês no chat, tá bom?